e mais sonhos proféticos, igreja. Aqui estou eu, pastora Juliana Tuma da Costa, Belém do Pará, Ministério Casa de Oração, Filadélfia. Para a tristeza de uns que não aceitam meu cajado por eu ser mulher, e a alegria de muitos que estão se alimentando com a verdade, com a palavra de Deus, coisa que a gente não vê mais por aí, não é mesmo, amados? E por isso eu não vou me calar. Por cada pequenino que o Senhor Jesus tem conseguido alcançar através da minha vida, por esses eu não vou me calar. Para os religiosos, só de nome, porque nem interpretar a Bíblia sabem, quando Paulo mandou a mulher se calar, o contexto com que ele quis dizer, eu só lamento. Mas eu vou continuar. E, na verdade, foram 2 sonhos em 3 cenas. As 2 cenas do primeiro sonho dadas a mim e o segundo sonho dado à minha mãe, na mesma madrugada que eu, que complementou. Amém? Então eu vou repassar. Na primeira cena do meu sonho, estávamos na casa do meu avô, Alberto Tuma. Ele já morreu, irmãos, e eu creio que morreu no Senhor, porque ele aceitou Jesus antes de vir a falecer. E o fato de eu ter sonhado que nós estávamos na casa dele significa fartura, porque a casa do meu avô era sinônimo de fartura, era sinônimo de justiça. Ele foi um homem muito íntegro, muito reto durante a sua estada aqui nesta terra. E eu tenho muito orgulho dele ter morrido salvo. Para mim é mais que uma alegria. Inclusive já sonhei com ele várias vezes e ele está salvo nos meus sonhos. Está sempre no céu, diante de uma grande mesa, sempre com muita comida. O fato de sonhar com a casa do meu avô significa banquete, banquete espiritual. E nessa primeira cena nós estávamos na casa dele e a Thalita, que é uma das nossas ovelhas da casa de oração, ela tem 13 anos, mas muito usada por Deus, irmãos. Muito, muito, extremamente. E ela acordava a gente 1h45 da manhã. Eu olhava no relógio, eu lembro bem, e era 1h45 da manhã. E ela estava desesperada de fome. E ela pedia para Marlene fazer comida. A Marlene é uma serva nossa, mora conosco há quase 30 anos. Serva boa e fiel. Amém, irmãos? E ela pedia para Marlene fazer comida. E eu lembro que eu falava, cuidado, porque se a Marlene for filmada fazendo comida a essa hora, 1h45 da manhã, nós podemos ser processados, pois ela trabalha de carteira assinada. Mas a Thalita falava, não importa, eu tô com muita fome, eu preciso comer agora. Irmãos, e a Marlene começava a fritar mais de 100 carnes de hambúrguer. Eu via claramente essa cena, era mais de 100, era muita carne de hambúrguer e a Thalita comia desesperada. Era uma fome. Aquilo era sobrenatural. O Senhor estava me dando uma representação física, mas ficava bem claro que era sobrenatural. E mudava a cena. Agora vinha uma amiga minha de colégio, ela batia no meu ombro e falava assim, ei, tu agrada a Deus, não a homens. E ia embora. E eu acordei desse sonho, fui logo falando aqui em casa, como sempre. Graças a Deus aqui em casa todos são crentes no Senhor já, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E a minha mãe comentou comigo, e eu tive um sonho. E eu acho que tem a ver com isso aí que tu sonhaste. E me contou. Eu creio ser o paradoxo desse meu sonho, irmãos. E o sonho dela foi uma prima minha que mora nos Estados Unidos. Ela teve um bebê homem que nasceu raquítico, nasceu desnutrido. E o papai pegava essa criança, tirava, ela estava cheia, ela estava desnutrida, mas ela estava cheia de adornos, de joias, colares. Não dava para entender aquilo, porque estava claro que ela estava passando fome, mas estava cheia de ouro, de coisas. E o papai tirava esse monte de adorno e estendia essa criança como se ela fosse de papel.
como se ela tivesse aquelas ventosas daqueles objetos que a gente gruda na parede, tipo espelho, tipo porta-gilete. E o papai grudava essa criança no vidro, como se ela tivesse ventosas. E ele ia tomar banho. E esquecia a criança lá, já pelada e sem nenhum adorno. E a mamãe lembrava. E ela ia atrás. E a criança havia caído do vidro, chorava muito. Mas ela só ouvia o choro, a minha mãe. Ela não tinha coragem nem de ver. Era um choro desesperado. E com certeza, irmãos, é o paradoxo. Uma tem uma fome que não acaba. Talita representa a fome de Deus, da palavra e das coisas que salvam. O bebê é de novo o filho varão de Apocalipse 12, só que esse nasceu magro, raquítico, pois não tem o alimento espiritual. Por isso não sobe. Pelo contrário, ele cai e chora, pois os pais desse bebê, que representam a igreja prostituída, a igreja que está cega, nua e pobre de Laodiceia, citada em Apocalipse 3, versos 14 ao 22, se preocupam apenas em adorná-lo, ou seja, com as coisas do mundo, e não alimentá-lo com a palavra. 3 palavras me foram reveladas para esses 2 sonhos. Repasso agora a amada igreja do Senhor. Amós 8:11. Fala da Talita. Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre toda a terra, mas não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras de Deus. Nós ainda não estamos nesse tempo porque o Espírito Santo ainda está na terra. Então nós conseguimos ser alimentados. Mas ela representa essa fome. Essa fome que vai se intensificar quando a igreja for arrebatada e com ela o Espírito Santo será retirado da terra. Amém? A outra foi de novo Apocalipse 12, verso 5. Ela, a mulher que é Israel, deu à luz um filho, homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Representa a igreja que vai subir, a igreja é esse filho varão, e a criança que estava no sonho da minha mãe representa a Laodiceia, a igreja que não vai subir, pois está raquítica, não está alimentada. Não tem mais fome nem sede de ouvir as palavras de Deus. Perdeu tudo isso, porque se corrompeu com as coisas deste mundo, com os adornos representados no sonho da minha mãe. E a terceira palavra, creio que fala nitidamente de arrebatamento. Isaías 41, versos 1 ao 6, diz assim: Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Detalhe, em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, Paulo diz: nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados e encontraremos, com os mortos em Cristo, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, bate com essa palavra em Isaías 41, verso 1. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Está falando do Senhor Jesus, irmãos. O tema dessa palavra em Isaías 41 é Deus suscita o Redentor. Deus levanta um Redentor, Deus envia, ou seja, está falando da segunda vinda de Cristo, que trará justiça sobre toda a terra. Com a espada eles o reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Somente em Cristo estaremos em segurança para todo sempre. Rela de calabassuira, ei, narabi, surianda, nemanas. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temeram. Ilhas representa as nações, os povos.
Os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. Oura baixeira de calabás. É isso que devemos dizer agora: seja forte, aguente. Visto que guardaste a palavra da minha paciência e suportaste o sofrimento com perseverança, diz o Senhor em Apocalipse 3:10 à igreja de Filadélfia: eu te livrarei da grande tormenta que está para vir, para pôr à prova os povos da terra. Ora baixerie cantarabaixo. O Senhor está falando. Não é normal a quantidade de sonhos que nós temos tido. Eu estou falando de toda a casa de oração Filadélfia, não só de mim, porque todos têm tido sonhos. E sonhos com vômito, sonhos com uma criança, sempre menino, ou um homem já feito, mas sempre do sexo masculino, representando o filho varão de Apocalipse 12. Sonhos, sonhos, sonhos com justiça, sonhos com arrebatamento. Acorda, igreja, desperta, tu que dormes, Shela de Calabassuira, porque o Senhor está vindo e só vai ser arrebatado quem estiver faminto da palavra, quem estiver cheio, saciado, gordo da palavra de Deus. Este foi o sonho. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Quem não sonhará? Obrigada, Deus, porque escolheste revelar os teus segredos aos teus pequeninos. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Deus que eu sirvo é grande e me usa. E obviamente eu estou em obediência, eu estou em santidade. E por isso, o Senhor fala comigo, o Senhor me revela aos meus pais, revela à minha igreja. E porque Ele revelou, vai se cumprir. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Eu selo este sonho no céu como foi na terra, conforme Mateus 18:18. Amém e amém.